Boa noite, bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Coure. Nesta terça-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, discursou nas Nações Unidas. Você conferirá destaques de sua fala. O educador Paulo Freire teve seu centenário celebrado no final de semana. O teórico, aclamado na Academia Brasileira e também por muitos no exterior, é uma figura controversa. Isso devido à sua abordagem à política e à educação. Conversamos com um especialista para saber mais. E encerrou-se a primeira etapa da Cúpula Mundial para o Combate e Prevenção à Extração Forçada de Órgãos. Especialistas de diversas áreas e países denunciaram crimes perpetrados pelo Partido Comunista Chinês contra praticantes de Falun Gong e outras minorias religiosas. Isso e mais, hoje, no Jornal da NTD. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Confira. É uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil. Temos tudo o que o investidor procura. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. O teórico educacional Paulo Freire é apontado por muitos como o mais influente da história do Brasil. À data de seu centenário no domingo, ele foi alvo de comoção pública e discussões sobre o seu legado. Conversamos com um especialista para saber mais a respeito. Marcos Schottges, da NTD, traz mais. Paulo Freire, tido como o patrono da educação brasileira, teve o centenário de seu nascimento celebrado neste final de semana. Entre os destaques da data esteve uma imagem que gerou comoção pública na homepage do Google, com o rosto de Freire ilustrando o logotipo da empresa. A obra, o legado e a posição política do educador dividem opiniões de figuras da política e da vida pública, bem como de especialistas do setor pedagógico.
Mas, entre críticas e elogios a Freire, há mais consenso quanto ao estado da educação brasileira 24 anos após o falecimento do autor. Um fracasso abismal. No teste PISA, referência da OCDE para mensurar conhecimentos e habilidades de estudantes ao fim do ensino básico no mundo, os alunos brasileiros estão, consistentemente, entre os últimos lugares desde que o teste começou a ser aplicado no ano de 2000. Isso, entre outros indicadores. Para entender mais sobre Paulo Freire, seu impacto para a educação e para a política brasileira e o debate, comumente polêmico, sobre seu alinhamento a ideologias radicais, a NTD contatou Henrique Simplício, mestre em Sociologia e pesquisador do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento na UFMG. Ele foi co-organizador do livro Pedagogia do Fracasso, junto da referência nacional Vitor Hassi. A obra aborda a pedagogia brasileira. Entre outros artigos, ele é autor também, novamente junto de Hassi, de 100 anos de Paulo Freire, uma crítica ao educador crítico, publicado neste domingo na Gazeta do Povo. Olá, Henrique. Obrigado por conversar com a NTD. Há muita discussão sobre a obra de Paulo Freire, mas, apesar de famosa, muitos não estão familiarizados com o educador e sua abordagem política e pedagógica. Antes de tudo, pode explicar melhor ao nosso público do que se trata? Bom, a obra do Paulo Freire, ela busca tentar conciliar, de certa forma, uma preocupação social que ele tinha aparentemente um interesse muito grande com a desigualdade social, só que para isso ele bebe num referencial que é pautado no método materialismo histórico dialético marxista, né? E através disso, o Paulo Freire ele busca implementar uma transformação radical, né? Em um momento ele se furta de dizer que ele está buscando uma implementação mais gradual da mudança da sociedade, ou nada nesse sentido. Ele busca definitivamente a revolução, identificando essa revolução na sala de aula como o grande ponto, né? Assim, onde o professor, os educadores, né, vistos sobre a ótica do oprimido, eles deveriam se organizar para implementar essa transformação, né? E a partir daí o Freire vai estabelecer uma série de referências, né, de ideias que buscam definitivamente alterar essa estrutura educacional, mas vendo o tempo todo essa mudança na educação como sobre o pano de fundo, né, da teoria marxista. Em seu artigo na Gazeta do Povo, junto do Vitor Hassi, no domingo, você comentou Freire como o mais influente teórico educacional brasileiro. De fato, ele é tido como hegemônico na academia brasileira, bem como o livro A Pedagogia do Oprimido. Pode explicar um pouco mais sobre que impacto isso tem desempenhado no Brasil? Bom, eu vou destacar, como você muito bem colocou, né, o Paulo Freire é um autor que tem uma influência assim, absurda, né, dentro da educação. As faculdades, por exemplo, de pedagogia, de licenciatura, é praticamente inviável, né, eu não consigo citar um único curso onde o Paulo Freire não tem, ao menos, assim, um grande peso, né, dentro da formação educacional. Não só pela história que ele ocupou, né, na história do país, né, a influência que ele teve, mas muitas vezes pela adesão que as suas ideias tiveram, né. E o grande problema que eu identifico, assim, que é dessa influência que eu vejo do Freire, costumo tratar isso com três aspectos, né, que são muito fortes na filosofia educacional do Freire. Primeiro, é uma filosofia educacional que busca compreender quase a ontologia plena, né, não só do ser, como as relações sociais, como ela se baseia em uma perspectiva marxista, ela busca prever a história, né, inclusive estabelecendo quem são os opressores, os oprimidos, nem sempre tão claros assim, né, é difícil de vocês identificar quem os opressores não são os oprimidos não são os opressores, mas ele busca ter essa profundidade, né, de você ter essa perspectiva muito densa. O segundo ponto é, ao mesmo tempo, trabalhar com uma linguagem literária que muitas vezes ela engana bastante. Você não tem uma precisão conceitual muito grande ali, né? Por exemplo, tem expressões ali que são bastante confusas, dúbias, né? Que escrevem de um jeito quase poético, e isso é um problema, principalmente quando a gente vincula isso com a terceira característica, que é ter a pretensão de ser uma ciência que representa definitivamente o conhecimento educacional. Então, quando você tem uma filosofia que busca prever a história, né, que é alguma coisa que é totalmente questionável dentro do ponto de vista científico,
defendendo uma perspectiva política que é notoriamente orientada, né, que tem uma ideologia que é altamente questionável, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista moral, que trabalha com conceitos dúbios e, ao mesmo tempo, busca ser uma ciência, eu acho que isso é, sem sombra de dúvida, algo bastante arriscado. E a filosofia do Freire, ela, sem dúvida, ela mescla essas três características, né? Tem trechos lá, por exemplo, estabelecendo o seguinte ponto, de que ninguém educa ninguém. É possível se questionar do ponto de vista científico qual a evidência que existe para dizer que ninguém educa ninguém, né? Ou ninguém educa a si mesmo, né? Como frases como a importância de você não transferir conhecimento. Então, eu vejo que esse legado tem que ser avaliado, né, como o próprio Freire diria, né, valorizando a importância criticamente. Certamente, pelo que ilustrou, em termos de ensino superior e de abordagem à pedagogia no Brasil, Paulo Freire tem um impacto profundo. Por outro lado, o desempenho escolar brasileiro vem sendo catastrófico, consistentemente entre os mais mal avaliados no PISA desde 2000, entre outros testes. Que relação poderia haver entre isso e o legado de Paulo Freire na educação brasileira? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Bom, eu acredito que seria uma injustiça acreditar o problema educacional do Brasil só a um único autor, né? O Brasil tem inúmeras variáveis, né? Inclusive que algumas das quais o Freire se preocupava, acho que talvez nem sempre da maneira correta, que sem sombra de dúvida tem um peso, né, com o problema educacional brasileiro. Eu acho que isso faz, inclusive, né, a gente, de certa forma, entender a adesão do Freire, né, problemas envolvendo, né, a gente pode citar a experiência diversas na infância e adolescência, problemas sociodemográficos, né, uma grande falta de infraestrutura, sem sombra de dúvida, influem, né, da educação e acabam gerando efeitos prejudiciais. Nós temos resultados que avaliam isso. Agora, o grande problema, que eu acho que nesse ponto o Freire exerce uma influência, está bastante sentada na formação do professor, que, assim, ao meu ver, ela está bastante desconexa com algumas das evidências que nós temos, que não são nem algumas muito recentes, outras nem tanto, outras inclusive são orientadas do século passado, né, no início da segunda metade do século passado, a gente já tinha, que é, por exemplo, a importância da transmissão de conhecimento. Até hoje, é muito comum dentro do ambiente educacional e universitário, verem não só alunos, mas professores desconsiderando a importância de práticas instrucionais, né, guiadas do conhecimento, né, onde um professor transmite informações em função de ideias como do Freire, né? Isso não são só escolas, isso é um problema que também está... O Freire é um dos autores que fala isso, tem muita influência no Brasil. Outros autores que foram antepassados dele também trataram o conhecimento dessa maneira, e eu acho isso, não só acho baseado na minha opinião própria, mas com relação às evidências, de que não existem evidências sólidas, pelo menos até o momento, que a gente deva desconsiderar o método instrucional como um método fundamental no processo de aprendizagem da criança, né, e do adolescente. Então, ao meu ver, o que acaba acontecendo é uma confusão muito grande, né, do papel da escola e do papel do professor, né? Se os professores e os alunos não podem transmitir, não estão lá, os alunos do caso, né, para receber conhecimento, e os professores não estão para transmitir o conhecimento, eu acho que você coloca o trabalho do professor muito atado a certos compromissos, né, políticos, partidários, de facção, que o próprio Freire valoriza dentro do ambiente educacional. Então, eu acredito que esse desvio de foco, ele tem sim um papel nas ideias, as ideias elas têm suas consequências, né? Existem inclusive dados que foram feitos no levantamento em 2004, 2005, se não me engano, pela Unesco, e uma das pesquisas mostrava que os professores valorizavam, consideravam como mais importante mais formar cidadãos críticos, né, pessoas que teriam justamente, que é uma coisa que o Freire defende bastante, habilidades que demandam normalmente uma série de outros pré-requisitos, em detrimento de transmitir informações básicas, né, relevantes, atualizadas. Então, o que acabou acontecendo, que eu vejo passado alguns anos, né, não só em contato como aluno, mas como professor de toda a rede pública, é que os alunos acabaram não tendo nenhum dos dois, né, eles não, justamente por não terem conhecimentos básicos, acabam tendo habilidades que seriam mais complexas, dignas não só de uma criatividade, né, ou de uma capacidade de fornecer uma habilidade secundária, que é cognitivamente secundária, mais elaborada, eles acabam perdendo nisso, justamente porque habilidades simples que deveriam ser, né, fundamentais ao longo do desenvolvimento da criança e adolescente, elas acabam perdendo espaço. Então, eu acredito que nesse sentido, Freire tem um efeito negativo, né, dentro do debate das ideias no campo da educação.
A Cúpula Mundial para o Combate e Prevenção à Extração Forçada de Órgãos realizou a primeira de suas 2 séries de palestras neste final de semana. O evento é organizado pela Organização Médicos contra a Extração Forçada de Órgãos e visa conscientizar sobre a terrível prática perpetrada até hoje, principalmente contra prisioneiros de consciência na China. Confira mais detalhes e destaques nas palavras dos próprios palestrantes do evento. O Dr. Thorsten Trey, diretor executivo da instituição organizadora, explicou mais em seu discurso de abertura. Há 15 anos, quando o Epoch Times revelou as notícias de que na China órgãos estavam sendo extraídos de prisioneiros de consciência ainda vivos, a expressão extração forçada de órgãos por si só nem mesmo existia. Isso, por si só, já indica que essa prática aberrante está além do nosso raciocínio como seres humanos. Também significa que, para entender essa prática, precisamos abrir nossas mentes para o impensável. Ele citou evidências críveis coletadas por investigadores e pesquisadores contra a ocorrência da prática ao longo dos últimos 15 anos. Números implausíveis de transplantes, tempos de espera inconcebivelmente curtos para transplantes, que poderiam chegar a apenas 2 dias, se paga um montante para tanto. Um programa público de doação que alega operar em um nível de eficiência não alcançado em outros países. Confissões em telefonemas gravados e, por último, mas não menos importante, uma gama de testemunhas oculares que aniquilam dúvidas. Citou o praticante de Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa, uma prática de meditação espiritual pacífica brutalmente perseguida na China desde 1999 como a principal fonte dos órgãos. Isso de acordo com o veredito de 2018 de um tribunal independente em Londres. O Falun Dafa começou a se disseminar no país sob a forma de Qigong, exercícios para promover a saúde física e mental. Em julho de 1999, estima-se que houvesse mais adeptos da prática do que membros do Partido Comunista Chinês. Jiang Zemin, líder do PCC à época, deflagrou então a repressão. Praticantes passaram a, junto de cristãos, budistas, tibetanos e outros, ser alvejados pelo partido. Não vem como surpresa que o Tribunal para a China, presidido pelo Sir Geoffrey Nice, chegou à conclusão de que a extração forçada de órgãos segue ocorrendo na China. As vítimas primárias e principais desse abuso de transplantes são praticantes de Falun Gong. Estima-se que diversas centenas de milhares de praticantes de Falun Gong e até mais tenham sido mortos por seus órgãos. Ainda assim, a China se recusa a permitir inspeções independentes sem agendamento, chamando a questão de um assunto interno. O notório advogado de direitos humanos David Matas esteve entre os palestrantes. As Nações Unidas têm 193 Estados-membros. O número de países que aplicou a legislação necessária é tão pequeno que é digno de pena, quando comparado ao tamanho da comunidade global. Apesar de haver diversas mudanças desde 2006 e dos relatórios iniciais sobre o genocídio contra o Falun Gong na China pelos seus órgãos, as mudanças não foram suficientes dentro da China para encerrar o assassinato em massa de prisioneiros de consciência dentro da China por seus órgãos, ou fora da China para encerrar a cumplicidade do exterior nessas mortes. Muito mais precisa ser feito. O jurista espanhol Carlos Jiménez comentou o assunto sob a perspectiva da perseguição religiosa e da economia clandestina. Em primeiro lugar, o que persegue o Partido Comunista Chino. Primeiramente, o PCC deseja erradicar, eliminar fisicamente pessoas por causa de suas crenças espirituais. Esses prisioneiros de consciência, assim como cristãos, tibetanos, budistas e especialmente milhões de praticantes de Falun Gong, o principal objetivo é sua eliminação. Sua erradicação. Isso, logicamente, tem conotações do crime de genocídio. Para revestir as características de delito de genocídio. Mas esse não é o único elemento essencial que o PCC busca. A segunda característica deste crime de extração forçada de órgãos é a busca do autoenriquecimento corrupto do próprio PCC.
del propio Partido Comunista Chino. El antiguo presidente Jiang Zemin, cuando lanza la persecución en el año 19... Quando o ex-presidente Jiang Zemin iniciou a perseguição em 1999 contra milhões de praticantes de Falun Gong e contra outras práticas espirituais na China, ele elaborou uma estratégia hierárquica, envolvendo todos os níveis do próprio PCC, de cima a baixo, e seu objetivo era, basicamente, erradicar as fortes crenças do povo chinês. Y su objetivo básico era erradicar las creencias del pueblo chino. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD, mas antes de ir, junte-se a nós via Telegram através do link na descrição deste vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima!